Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém? Deus abençoe. Nós vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Senhor, como carecemos de Ti, não podemos pregar sem ter Sua vivificação. Vivifique Tua palavra em nosso coração e no coração e ouvidos deste povo, para que possa produzir frutos que salte para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A plenitude da adoção. Bom, o que é plenitude? É estado pleno, completo, não faltando em coisa alguma. Isto é plenitude, um estado pleno. O que é adoção? É aceitação legal como filho. Deus te aceita legalmente como filho. O que é penhor? Há mais por vir. Então vamos tratar dentro desses tópicos que irmão Brana explica. Eu gosto porque eu encontro na mensagem, então fica fácil. A mensagem não é nossa, é do profeta, então tudo é mais fácil. A serpente ferida, que é Apocalipse 5, primeira parte, parágrafo 93, irmão Brand diz: um selo representa um produto completado, algo que tem sido já provado, examinado e então selado. Isto é o selo também do Espírito Santo.
Não se sela nenhuma mercadoria sem que primeiro examine aquela mercadoria. Não se sele um vagão a menos que examine aquele vagão. Não se sela um caminhão de carga a menos que examine aquele caminhão de carga, aquela carga, para provar o que é aquela carga verdadeiramente. Em muitas destas coisas pode você encontrar falsidade, mas quando tem o verdadeiro selo, aquilo está mostrando que o conteúdo dentro é verídico, o que está dentro é real. Em outras partes você vai encontrar muita fragutaria, mas até o selo de uma carta ninguém pode romper, porque tem algo lá dentro selado. Então, dentro, quer dizer, atrás de um selo, pode ter muita coisa enganosa. Vamos falar agora do selo mundano, humano. Atrás de uma carta que se sela, pode ter muitas controvérsias. Mas também atrás de uma carta pode ter muita coisa elogiável, coisa boa, plena, amorosa e de salvação pode existir atrás de um selo. Quando você sela uma carta, uma correspondência, isso quer dizer que ela está completa. Aí já pode selar. Depois de completo, se sela. Se não está completo, então não pode selar. Você tem que ter terminado o assunto. Terminou o assunto? Então, aí pode selar a carta. Enquanto não termina o assunto, você pode ter o selo, está tudo prontinho, mas primeiro tem que terminar a carta. Depois você vai lá, sela, fecha a carta e envia. Nós temos o penhor de nossa salvação agora, por estarmos selados com o Espírito Santo. A gente quer pegar mais firme nisto, porque, olha, o batismo com o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação plena. Guarde bem, o batismo. Então tem gente que não tem segurança que tem o batismo do Espírito Santo. Então, se ela não tem segurança que tem o batismo do Espírito Santo, ela não tem segurança que tem o penhor. O que é o penhor? O penhor quer dizer que há algo por vir, porque o penhor é se você vai dar um sinal num carro, ele pode ser 20 mil reais, você dá um sinal de 3 mil reais, aquele carro fica sendo seu, porque ele está penhorado, com 3 mil reais ou 5 mil reais, é um sinal que você deu, você não pagou tudo, o final é o porvir, você vai pagar depois, mas já aquele carro te pertence porque você tem o penhor do carro, que deu o primeiro pagamento, que deu um sinal, e assim numa escritura de uma casa, de um terreno, de uma fazenda, assim por diante, você dá o sinal, aquele sinal é o penhor, é o primeiro pagamento, você não terminou. Então o que o irmão Branham está explicando aqui, e nós devemos saber que isto é real, a nossa salvação, nós temos o penhor da nossa salvação, o primeiro pagamento da nossa salvação, que você sabe que Jesus nos comprou, pagou o preço, Ele verteu o sangue, pagou o preço, mas eu é quem tenho que ter o penhor, quer dizer, o primeiro pagamento. E para eu ter o primeiro pagamento da minha salvação, eu tenho que ter o sinal, que é o penhor, que é o Espírito Santo. Muitas vezes nós pensamos que tem do Espírito Santo, já é tudo, ele é o penhor da plena salvação, ele é o sinal, ele é o primeiro pagamento da nossa plena salvação. Nenhum crente deve viver sem o Espírito Santo. Alguém diz, mas o que é o Espírito Santo? Então vamos lá. O Espírito Santo era a mensagem de Paulo, o Espírito Santo era a mensagem de Pedro. Naquele dia,
O Espírito Santo foi a mensagem de Paulo aos gentios. O Espírito Santo foi a mensagem de Pedro aos judeus. O Espírito Santo foi a mensagem de Irineu. O Espírito Santo foi a mensagem de Martim. O Espírito Santo foi a mensagem de Columba. Quem não tinha a mensagem destes homens em suas respectivas eras, não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo é a mensagem do dia. Não tendo a mensagem do dia, você não tem o Espírito Santo. E as pessoas pensam que o Espírito Santo é língua estranha. Quando o Espírito Santo caiu a primeira vez na igreja primitiva, o Espírito Santo falou em todas as línguas. Você vai lá em Atos capítulo 2 e você vê partos, medos, tem línguas de toda forma. Foi o Espírito Santo que falou naquela língua. O crente diz: olha, você tem que falar uma língua estranha. Não, quando o Espírito Santo caiu a primeira vez na igreja primitiva, falou numa língua conhecida, inteligível. Então não é evidência a língua estranha, nem a língua conhecida. Mas o que foi que fez eles receberem as línguas, mesmo conhecidas no dia de Pentecostes? É que eles creram na mensagem do dia, que foi a pregação de São Pedro. Eles creram. Quando Pedro pregou, eles creram naquela pregação. Então o Espírito Santo foi derramado sobre eles. O Espírito Santo é a mensagem do dia. Amém? Aleluia. E nós temos o penhor de nossa salvação agora, por estarmos selados com o Espírito Santo. O penhor quer dizer o primeiro pagamento da nossa salvação. Ele nos deu a salvação? Deu. Fomos comprados pelo sangue? Fomos. Mas temos o penhor já da salvação? Recebemos o Espírito Santo como sinal inicial de que somos salvos? E depois que você recebe esse sinal inicial, o penhor, que é o Espírito Santo, ninguém pode comprar você mais. Você já é vendido a Cristo. Ele deu o sinal e você aceitou. E você creu nele. Você expôs aquele sinal. E é por isso que um carro que já está com aquele penhor, sempre tem algo nele escrito, vendido. Se a pessoa tivesse pago completo, já tinha levado ele. Mas como não pagou completamente, deu um sinal, então ele está escrito vendido. Mas está na concessionária ainda. Mas está vendido. Ele pertence àquela pessoa que deu o sinal. Então você já pertence a Cristo, porque você recebeu o sinal, que é a vida dele. O Espírito Santo é a vida de Cristo. Gente, como é bom você poder entender que a vida de Cristo em cada era foi a mensagem da hora. Aquela era a vida de Cristo. A vida de Cristo no tempo de Lutero foi a justificação. No tempo de Wesley foi a santificação. Este foi o penhor da salvação naqueles dias. Foi crer na mensagem de Lutero e viver. Crer na mensagem de Wesley e viver. Crer na mensagem pentecostal dos dons, da cura divina, expulsão de demônios, como os pentecostais chegaram com este maravilhoso ministério. Lá naquele princípio, crer naquela mensagem era receber o Espírito Santo. Naquele dia, só que eles não percebem que a mensagem, Deus sempre tem uma nova mensagem a cada era, a cada dia. E os pentecostais viveram a sua era de Laodiceia. E dentro da era de Laodiceia, Deus mandou um profeta para que pudesse trazer salvação para os eleitos através da mensagem do dia. Cristo é o seu Salvador, mas Cristo é a palavra que cumpre na hora e na era que você vive. Amém? Então, qual a palavra que cumpriu no tempo do irmão Branham? No tempo dos pentecostais foi língua estranha, foi expulsão de demônios, cura de enfermos. Mas no tempo do irmão Branham, qual a palavra que se cumpriu no tempo do irmão Branham?
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, que é a sua mensagem, cumprir-se-á o segredo de Deus. Então, a trombeta do sétimo anjo traria a revelação do mistério divino. A revelação do mistério é o sinal. A revelação do mistério é o Espírito Santo. A revelação do mistério é aquela adoção que você recebe no dia que você vive. É o penhor da completa, da plena adoção. É o penhor. Quando você recebe aquilo, naquele dia, é a mensagem que Deus entregou para você. Irmãos, então isso daqui, falando em salvação, isto é mais fino do que se pensa. Porque a maioria levanta a mão e você é salvo. Quantos que já levantaram a mão e a mão já caiu? Quantos que levantaram a mão para Jesus e já está com a mão levantada para o mundo? Quantos levantaram a mão para Jesus e já estão com a mão levantada para o adultério? Quantos levantaram a mão para Jesus, mas já estão com a mão levantada para a mentira? Quantos levantaram a mão para Jesus, mas estão com a mão levantada para as coisas terrenas? Eles levantaram um dia a mão para Jesus, mas nunca o coração. Eles nunca receberam o penhor. Quando você recebe o penhor, você é garantido de Deus. É garantido. Por isso, quando você recebe esse penhor, você está salvo. Por quê? Porque você já recebeu o primeiro pagamento dessa salvação. E agora só falta ele vir e levar o carro embora. Vocês estão entendendo? Ele vir e te levar para o céu. Porque ele te levar é a plena adoção. Te levar é a plena adoção. Aleluia. Nós temos o penhor de nossa salvação agora, por estarmos selados com o Espírito Santo. Esse é o penhor de nossa salvação. Vocês estão prestando atenção? Tendo o Espírito Santo é o penhor, é o primeiro pagamento da sua salvação. É o primeiro pagamento. Então tem que se prosseguir, gente. Não pode parar. Se eu recebi o Espírito Santo, o penhor da minha completa salvação, já recebi o penhor, quer dizer, o primeiro sinal. Por que não prosseguir até o final? Se eu não prosseguir até o final, porque não recebi o primeiro pagamento. Nem o primeiro pagamento ainda. Você só recebe o primeiro pagamento desta salvação quando mostra que tem o Espírito Santo na sua vida. E o Espírito Santo, deixa eu frisar bem, porque nós estamos no último tempo. O Espírito Santo hoje não é o que Deus exigiu de Paulo, de Pedro. Você tem que ver isto, porque cada um viveu o seu tempo, a sua época, cumpriu Bíblia a seu tempo. Mas a evidência do batismo com o Espírito Santo hoje é crer na revelação dos 7 trovões. Todo mundo que não crê que os 7 trovões não foram revelados, eles estão sem o penhor da salvação, sem o Espírito Santo. Porque era nos dias da voz do 7º anjo que seria revelado os 7 trovões de Apocalipse 10, de 1 a 6. Os 7 trovões seria revelado em Apocalipse 10, 7. Era o 7º anjo, não o 6º nem o 8º. Amém. Vocês estão entendendo? Eu vou ficar perguntando para você, se você entende isso. Porque falar eu tenho o Espírito Santo, eu creio no profeta, espera lá. Você crê no profeta, mas você crê que os 7 trovões foram revelados? Aí não, né? Eu creio no profeta, mas você crê que o 7º selo foi revelado? Aí eu não sei, não. Então você não tem o Espírito Santo. Oh, pastor, por que um atrevimento deste?
Sabe por quê? Porque o próprio irmão Brana pregou que a evidência do Espírito Santo era o amor, porque o amor é Deus. Deus mesmo veio para ele e corrigiu irmão Brana, e disse para o irmão Brana: não é o amor, é receber a palavra da hora. Então a palavra da hora não é a primeira e segunda etapa do irmão Brana. Vocês têm que entender isso, pelo amor de Deus. A primeira e segunda etapa do irmão Brana não é a palavra da hora. Foi a palavra da hora nos dias do irmão Brana. Foi a palavra da hora, a primeira e a segunda etapa. Quem não saiu do pentecostalismo e não aceitou a mensagem pregada por William Branham em seus dias, não recebeu o penhor da salvação, não teve a evidência do Espírito Santo, porque rejeitou a mensagem do Elias. Eles não tiveram o Espírito Santo. Agora, depois, o próprio irmão Branham prosseguiu, primeira, segunda e terceira etapa. E ele diz: a primeira etapa foram pássaros menores, a segunda etapa pássaros maiores, mas a terceira etapa foram anjos que vieram da eternidade. E anjos que vieram da eternidade vieram trazendo a comissão da revelação dos 7 trovões, dos 7 selos. Cada anjo daquele apontava para um selo. Cada anjo apontava para um trovão. São 7 selos e são 7 trovões. E vem William Branham e diz: cada selo foi um trovão. E o meu problema é que eu creio nisso. Cada selo foi um trovão. Então, se 6 selos de 6 mensageiros passaram, você só teria que entender que o 7º selo estava ali com o irmão Branham. Espiritualmente, o 7º selo era, quem tinha o 7º selo, era aquele 7º anjo que veio na pirâmide, formando 7 anjos, formou aquela pirâmide que veio da eternidade. Aquele 7º anjo tinha o 7º selo, sendo que aquele 7º anjo tinha o 7º selo, e ele era o que para o irmão Branham era o mais importante. Aquele 7º anjo traria o 7º selo para o 7º anjo. Você entendeu? O 7º anjo que veio na constelação de 7 anjos trouxe, o 7º anjo trouxe o 7º selo ao profeta. E não somente isto, porque nos dias da voz do 7º anjo seria revelado o mistério. E o mistério não é só um selo, são 7 selos. Mas quem tinha a comissão de revelar os 7 selos era o 7º anjo. Eu não sei como que as pessoas conseguem crer que tem um 8º e que o irmão Branham não revelou o 7º, sendo que ele era o 7º anjo, e não revelou. Só porque o irmão Branham diz: nos foram abertos 6 selos e o 7º não nos pôde ser aberto. Este é a vinda do Senhor. Mas o que é este 7º selo? Ele diz: é algo que está acontecendo em secreto. 162 do 7º selo. Acontecendo em secreto. Quando? Nos dias do irmão Branham. Estava acontecendo em secreto e as pessoas não percebiam, porque era o ministério do 7º anjo, que era o mistério de toda a Bíblia. Primeiro selo, 33. Amém? Agora tem muita coisa, deixa eu ir para frente aqui. A serpente ferida, 102, que é Apocalipse 5, primeira parte. 102. O penhor significa há mais por vir. Quer dizer, você deu 5.000 num carro, é o penhor, é o primeiro sinal, mas o carro vale 20. Então há mais por vir. Há mais por vir. Você recebeu aquilo, mas há mais por vir. Você recebeu uma transformação que é o penhor da transformação que você receberá num abrir e fechar de olhos. Você recebeu o penhor. Vocês estão me entendendo?
Se não tiver transformação nesse corpo, não tem o penhor para depois receber a completa transformação. Não abrir e fechar de olhos. Deus não vai chegar aqui e nos transformar num abrir e fechar de olhos, sendo que eu não recebi o penhor da transformação de um abrir e fechar de olhos. Primeiro é o penhor. Primeiro é eu ser transformado aqui do mundano para um celestial. Não importa, você está no mundo, mas você não é do mundo. Sem receber a palavra do dia, você é do mundo. Mas quando você recebe a palavra do dia, você é do céu, você é da eternidade, você não é daqui. Jesus, quando veio, ele era a palavra do dia. Ele diz: eu não sou daqui. Se você for a palavra do dia, você não é daqui. Amém? Aleluia. Então o penhor significa há mais por vir. Somente temos o penhor disso agora. O penhor é só o pagamento reduzido. Oh, quão formoso! Só o pagamento reduzido que o reserva e o assegura e o ancora para que ninguém mais possa tomar aquilo. É o penhor de nossa adoção. Amém? O Espírito Santo é agora o penhor de Deus em nossos corações, selado. Agora Deus não pode selar, irmão, quando Ele dá uma olhada no vagão, nesse caminhão de carga. Ele não pode selar vendo essa lataria balofa, porque é selar e depois, conforme o balançado da viagem, as coisas caem dentro do crente. Ele sela o vagão quando ele examina a fé. Ele diz: é minha. Ele olha no vagão, que é você e eu, examina a virtude. Ele diz: ela é minha. Porque se for a minha que estiver lá, ele não pode me selar. Ele só vai selar a mim, como um vagão que vai destino ao céu, quando ele examina a minha fé, que é a fé dele. Ele examina a virtude que eu tenho. Ele diz: é a minha virtude. Ele examina a ciência que eu tenho. Ele diz: não, não é do Osmar, é a minha. Ele examina a temperança. Ele diz: não é a temperança do Osmar, essa é a minha. Que é responder carinhosamente quando lhe falam intrigadamente. Ele diz: essa é a minha. Ele examina a minha paciência e diz: não, não é a paciência dela e dele, aquela é a minha paciência. É a paciência que Noé trabalhou com ela 120 anos. Foi paciente. Abraão trabalhou 25 anos, foi paciente. Daniel esperou 70 anos, foi paciente. A igreja está esperando por 2 milênios, paciente. Essa paciência não é nossa, essa é de Deus. Piedade quer dizer ser como Cristo. Ele olha e diz: sim, você não tem aquela piedade falsa, você tem a minha piedade, piedade de Deus em você. Quando você olha para alguém, você então tem piedade de Deus em você. Amor fraternal, tudo isso é de Jesus. Irmão Branham diz: todas essas virtudes é tudo de Jesus Cristo. Aí ele vem com o Espírito Santo e sela o vagão, sela o irmão, sela a irmã. Ninguém mexe mais. Mas enquanto eu tiver minha virtude e não a dele, ele não pode me selar. Quando eu tiver a minha fé natural e não a fé dele, que é sobrenatural, ele não pode me selar. Ele só vai me selar quando eu tiver tudo dele. Amém? O Espírito Santo é agora o penhor de Deus em nossos corações, selado, a adoção de filhos, esperando ao fim do caminho, filhos e filhas de Deus. Como é bom essa escritura, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E quem não é filho de Deus, irmão, não tem jeito de ser guiado pelo Espírito de Deus. Só filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, só filho. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor,
mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba quer dizer pai também, duas vezes, pai, pai. É isso que clama dentro de você, pai. E você só fala pai porque você é genuinamente filho. Como? O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo já está aí dentro, no seu espírito e na sua alma. Ele já te batizou. Então ele está testificando que somos filhos de Deus. 105, a serpente ferida, que é a primeira parte, adoção 5, primeira parte. Porém agora, eles têm estado todos estes anos até agora. Agora temos o penhor de nossa herança. Oh, que tempos! Temos a evidência que Deus vive. Temos a evidência que Deus está conosco. Temos a evidência que Deus não nos tem desamparado. Que somos seus e Ele é nosso. Porque nós, em nossos corpos, nós agora tabernáculos do Espírito Santo de Deus, que clama, Abba, Pai. E não há nada que possa tirar isso. Estamos ancorados em Cristo. Amém. Agora, esse daqui é o primeiro pagamento. Eu tenho que chegar da transformação que eu estou tendo e você está tendo aqui, com cada mensagem que Deus mandou. Ele transformou o povo àquela mensagem, porque ele pegava aquele povo para fazer o material do corpo de Cristo, que é formado de 7 eras da igreja. Ele pegou cada mensageiro para isso. Por isso, na ressurreição, ressuscita o corpo de Cristo, que é do Novo Testamento, redenção do Novo Testamento. Amém. Vamos mais um pouquinho? 106, a serpente ferida. Agora, as árvores não o têm, a natureza não o tem, porém ainda estamos gemendo com eles, porque ainda não temos recebido a plenitude da nossa adoção. Não temos recebido a plenitude, mas temos o penhor. Vocês estão entendendo? Nós não recebemos a plenitude da salvação, mas o penhor nós já recebemos da nossa salvação. Porém, temos o penhor disso, que fomos tomados das coisas do mundo e agora chegamos a ser filhos e filhas de Deus. Que classe de gente devemos ser? Fomos tomados do mundo, então não somos do mundo. Se não somos do mundo, não agimos segundo o mundo. Se não somos do mundo, não vestimos segundo o mundo. Se não somos do mundo, não usamos os modelos que o mundo usa. Eu não sei onde nós vamos. Porque se não somos do mundo, não usamos o que o mundo usa. Aquilo que é do mundo, isso não quer dizer o comer, o beber ordenadamente. Isso não quer dizer o vestir ordenadamente. Isso não quer dizer o calçar ordenadamente. Mas tudo que é desordenado que está no mundo. Porque o mundo não tem só o que é ordenado. O que é ordenado, o que é correto, é o crente, aquele que tem o primeiro pagamento, o penhor da salvação, que é o Espírito Santo. Ele usufrui de tudo aquilo que, mesmo estando no mundo, o correto, ele usufrui daquilo. Porque o que é incorreto está do lado exatamente daqueles que não têm recebido o penhor da salvação. E eles estão usufruindo do mentir, do roubar, da roupa curta para a mulher, do cortar cabelo para a mulher, de calça esporte para a mulher, salto alto para a mulher, Isaías 3 para a mulher. Está usando, o mundo está usando. Por quê? Porque faltou ainda ter o penhor, o primeiro pagamento. Quando tem o primeiro pagamento,
Você é salvo por Cristo, Ele já te pagou o preço. Agora Ele quer que você receba da parte dEle o penhor de que você é dEle. Então Ele te dá o Espírito Santo, que é o penhor da sua salvação. Amém. Isso é muito bom. Vamos aqui o parágrafo 106 para terminar aqui no finalzinho, né? Porém, temos o penhor disso, que fomos tomados das coisas do mundo e agora chegamos a ser filhos e filhas de Deus. Você vê que Maria Madalena, uma prostituta, foi tomada lá do mundo e agora é filha de Deus. A samaritana vivia com 6, já tinha tido 6 maridos e agora ela consertou a vida dali para frente. É mudança de vida. Isso é o penhor da salvação. Que classe de gente devemos ser? Quando pensamos nisso, pense nisso. Que classe de gente devemos ser? 107, a serpente ferida, que é Apocalipse 5, primeira parte. Agora temos o penhor. Nosso espírito está gemendo pela adoção plena. Irmãos, nós temos o penhor da adoção, mas nós estamos querendo a adoção plena. E eu vou aqui chegar com vocês, onde que é que alcançamos a adoção plena? Então você a vida inteira tem que lutar por esta adoção plena, sendo que você não a receberá aqui em corpos mortais. Você tem que vencer nesses corpos mortais, para depois você receber a plena adoção, que é o estado pleno da salvação. Mas quando isso chegará? Mas você é salvo? É salvo. Por quê? Porque já tem um sinal, já tem o penhor, é o primeiro pagamento. Isso quer dizer, sou de Deus. Sou de Deus, eu sou. Já pensou? Se eu soubesse cantar. Eu sou de Deus, você é de Deus. Agora temos o penhor, nosso espírito está gemendo pela adoção plena. Temos o penhor, temos o primeiro pagamento, mas estou desejando a adoção plena. Não quero só o sinal, eu quero mais. E isso vai chegar. Por isso você clama dentro, algo que clama dentro de você. Porém agora temos o penhor disso. Enquanto recebemos o Espírito Santo, isso é o penhor de nossa completa adoção ou completa salvação. O Espírito Santo é o penhor, é o primeiro pagamento da completa salvação, da completa adoção, que é aceitação legal como filho. Quão formoso, eu amo isso. Correto. 108, Apocalipse 5, primeira parte, a serpente ferida, 108. Estamos esperando a plenitude da adoção. Estamos? Vocês podem ver que ainda nós estamos gemendo em nossos corpos, porque nós queremos parar de sofrer. Nós queremos parar de sofrer. Mas quando é que vai parar de sofrer? Enquanto você está vivendo nessa terra, Deus te deu o sinal, o penhor da salvação, a garantia que você é dele, e não importa o que passa nessa firma, se pegar fogo nessa firma, não importa, você é salvo. Se pegar fogo nessa concessionária, você está assegurado. Eu não sei como você pensa nisto, mas é uma segurança eterna, desde que você tenha o penhor, o primeiro pagamento, o sinal. Então aquilo está seguro, não importa o que aconteça no carro, no corpo, você está seguro, você é de Deus, já acabou, é de Deus. Vai se perder, se queimar vai se perder, não. Se cair na água, morrer afogado, vai se perder, não, já tem o penhor. Aleluia. Estamos esperando a plenitude da adoção. E aí o profeta pergunta, quando sucederá isto? Eu gosto que ele pergunta e ele mesmo responde, porque é gostoso. Porque se fosse para mim responder, eu não saberia. Mas ele perguntou e ele mesmo respondeu. Quando sucederá isto? Na primeira ressurreição. Na primeira ressurreição. Quando virmos os mortos ressurretos.
Eu vou ler isso aí, espera lá. Isto é, quando nossos corpos serão mudados destas criaturas vis que somos, é na primeira ressurreição, e teremos um corpo como seu próprio glorioso corpo, quando? Na primeira ressurreição. Mas e agora? Que corpo que eu tenho? Que corpo que você tem? O corpo da transformação. Quando você ouviu falar sobre Jesus, você foi transformado, você recebeu a palavra dele, você recebeu esta natureza cétupla dele: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E ele veio com o Espírito Santo, com o penhor, te selou e diz: esse é meu. Não importa quanto tempo ele viver aqui na terra, ele é meu. Não importa nem se a concessionária pegar fogo, ele é meu. Ei, glória. Amém, irmãos? E teremos um corpo como seu próprio glorioso corpo. E você sabe que não é nesse corpo vil aqui que você tem o corpo de Cristo. Nós temos que chegar à ressurreição para poder receber esse corpo. Mas para receber o corpo igual ao dele, eu tenho que ter pelo menos o que ele disse para Nicodemos: necessário te é nascer de novo. E o novo nascimento te dá fé. Olha onde você está quando nasce de novo, lá embaixo ainda, fé. Aí você tem que crescer, formar a estatura perfeita, até chegar no amor fraternal, e o Espírito Santo te sela esse vagão. E agora, o que vai acontecer? Agora eu já tenho o penhor da minha salvação plena. Nunca posso perder. Já dei uma entrada, já dei o sinal, porque o veremos como ele é e seremos como ele. Quando ele aparecer, seremos a sua semelhança. Teremos um corpo como o seu, um corpo glorioso e glorificado, e todas as provas e lutas da vida se desvanecerão numa pequena neblina e se desaparecerão para nunca mais serem. Amém? Isso acontecerá? Sim. Por quê? Porque eu já tenho o sinal. Eu tenho o penhor da salvação. Você tem? O penhor da salvação, que é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É os trovões revelados. Não podemos enganar de ficar como os pentecostais e dizer: oh, o Espírito Santo é língua estranha. No seu dia, eu não posso nem duvidar que foi, no seu dia, porque se o irmão Brana diz que o Espírito Santo foi justificação no tempo de Lutero, ele foi santificação no tempo de Wesley, ele foi os dons no tempo dos pentecostais, ele foi a restauração de todas as coisas no tempo do irmão Brana, e ele foi a revelação de todo o mistério na voz do sétimo anjo. E ele foi o casamento do crente com Cristo através do ministério do Filho do Homem, em São Lucas 17, 26 a 30. Amém. Aleluia. Eu creio nisso. Isso já é acontecido. Isso é ter o Espírito Santo. É dizer: irmão Brana, como o sétimo anjo, revelou o sétimo selo, revelou os 7 trovões, revelou a Bíblia. Porque esse foi o ministério dele. Como sétimo anjo, ele revelou. Agora você diz: mas ele mesmo diz que não foi aberto o sétimo selo. Ele tinha que dizer isto, porque o selo, quando é aberto, no dia que ele é aberto, a gente não sabe que ele está sendo aberto. Foi aberto por ele mesmo, no ministério dele, nos dias dele. É o irmão Brana mesmo que fala isso. Terceiro selo, né? 26. Terceiro selo, 26. Que o irmão Brana diz isso. Quando um selo é aberto, a gente não sabe o que está acontecendo no momento. Depois que passa, que fica sabendo. Então, depois que o irmão Brana foi embora, aí que vem essa luz total, para você entender que o ministério do William Marion Brana foi o ministério do sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Não tem mais nenhum outro homem que vai fazer isso. E Apocalipse 22:16 também, que eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Jesus não tem outro anjo senão o sétimo. O sétimo anjo é o último anjo. Jesus não tem o 8º. Se ele mandou um anjo para testificar essas coisas às igrejas, ele mandou foi o William Brana para testificar essas coisas às igrejas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. O William Brana foi um anjo, que é o 7º anjo enviado por Jesus Cristo. Amém? Bom, eu ainda tenho uns 3 minutinhos. Deixa eu ver aqui. Parece que eu não li tudo, né?
porque o veremos como ele é e seremos como ele. Quando ele aparecer, seremos a sua semelhança. Teremos um corpo como o seu, um corpo glorioso e glorificado, e todas as provas e lutas da vida se desvanecerão numa pequena neblina. Aleluia. Amém? Aleluia. Agora você quer ver? 22, como poderei vencer? Mas aquilo não prejudicará o rapto agora. Falando dos mortos que têm que ressuscitar. Falando de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Eles vêm primeiro então. Quem? Os mortos ressuscitam primeiro. Privilegiados são aqueles que seguem em frente. Eles vêm primeiro. Vêm. Nós, os que estivermos vivos e permanecermos para a vinda do Senhor, não impediremos aqueles que dormem. Nós, os vivos, não seremos um estorvo para aqueles que dormem. Nós não os impediremos. A trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo levantarão primeiro. Então, o que acontece? Quando os nossos olhos virem os nossos queridos, então seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Quando é que nós vamos ser transformados? Quando os nossos olhos virem os ressurretos. A hora que nós virmos, mas nós já sofremos uma transformação para chegar àquela. Sofremos o penhor daquela, o primeiro pagamento. Haverá uma transformação num abrir e fechar de olhos, que será na ressurreição. Mas antes dessa ressurreição, eu recebi, você recebeu uma transformação por crer no Senhor Jesus Cristo, crer na sua palavra do dia. O que Deus fez hoje foi revelar os 7 trovões para nós. Amém? Ele revelou através de quem? Do 7º anjo, porque essa foi a sua promessa, e Deus cumpre a sua palavra. Eu posso não cumprir, você pode não cumprir, mas Deus não é mal pagador. O que ele diz está feito, está dito. O que ele falou, ele cumpriu. Amém? Terminei aqui agora. Então, quando os nossos olhos virem os nossos queridos, então seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e com eles seremos tomados juntos. Vem, aqueles vão primeiro, são privilegiados sobre os que estão vivendo. Quem vão primeiro? Ele diz, os ressurretos, porque eles têm que levantar primeiro. Eles levantam primeiro, eles já levantam num corpo glorificado, já está transformado primeiro que nós. Aí nós olhamos neles, seremos transformados também num abrir e fechar de olhos, e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Pai Celestial, obrigado por sua palavra, obrigado por esta plenitude da adoção, mas nós sentimos tão bem com o penhor desta salvação, sabendo que há mais por vir, há uma transformação total. Estamos agradecidos pela adoção, por ser aceito pelo Senhor legalmente como filho, por Jesus Cristo nosso Senhor, porque fomos adotados por Jesus. Estamos agradecidos, Pai, porque nesse tempo da plenitude da adoção, concretizará tudo o que desejamos. Os nossos corpos hoje ainda estão enfermos, doentes, cansados, mas naquele dia não. Revestiremos da plenitude da adoção, da plenitude da salvação, o pagamento total, e seremos mudados de mortal a imortal, e subiremos ao encontro do Senhor nos ares, conforme diz sua palavra. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abre meus olhos para ver algo do bem que